Olá, você que acompanha o Bahia Notícias nas redes sociais e também no próprio site. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Projeto Prisma nesta segunda-feira, dia 10 de abril de 2023. Aqui ao meu lado, mais uma vez, o nosso editor de política, Maurício Leiro. Seja bem-vindo, Maurício. Muito obrigado, Fernando, pelo convite. Agradecer a audiência de todo mundo que está acompanhando a gente pelo YouTube e também pelo baianoticias.com.br. Receberemos hoje um convidado ilustre aqui no Bahia Notícias. Um convidado importante de uma pasta extremamente sensível para a Bahia, mas eu vou deixar que o nosso próprio convidado se apresente para os nossos espectadores, ao mesmo tempo em que eu dou boas-vindas ao secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner. Seja bem-vindo, secretário. Obrigado, Fernando. Obrigado, Maurício. É um prazer estar com vocês aqui para falar um pouco de segurança pública no Projeto Prisma, né? Esse ótimo programa todas as segundas-feiras aqui no Grupo Bahia Notícias. Então, estou à disposição de vocês. Para mim, sempre um prazer dialogar, falar um pouco sobre a Secretaria de Segurança Pública, os números que a gente vem desenvolvendo ao longo desses primeiros 3 meses, né, que estamos à frente da pasta, e estamos à sua disposição. Quem é Marcelo Werner, para quem não conhece? Antes de ser secretário de Segurança Pública, quem é a figura do Marcelo Werner? Bem, na verdade, muita gente, inclusive, achava que eu não era do Estado, né? Mas eu sou soteropolitano, nascido em Salvador, sempre trabalhei na Bahia, né? Sou delegado de Polícia Federal, estou atualmente como secretário de Segurança Pública, recebi esse convite, essa missão, como eu costumo dizer, eu sou de missão do nosso governador Jerônimo Rodrigues, e tenho atualmente 18 anos e meio exercendo o cargo de delegado de Polícia Federal. Ao longo desses 18 anos e meio, eu trabalhei 4 anos e meio na cidade de Juazeiro, assim que eu saí da academia. A nossa academia, né, nacional de polícia fica em Brasília, nosso curso de formação de 4 meses e meio. Depois vim como escolha para Juazeiro da Bahia, onde desenvolvi um trabalho mais voltado à área de combate ao tráfico de entorpecentes e assalto a bancos. Ali aquela região é o polígono da maconha, exatamente, né? Fica bem ali próximo. Eu tive a oportunidade de fazer diversos trabalhos de erradicação de maconha, né, desde o ano de 2006, quando tomei posse, e assaltos também, trabalhos também combatendo quadrilhas de assalto a banco, também ali é um polo muito grande, que pega ali o polígono da maconha da Bahia e de Pernambuco também, que se estende ali, Salgueiro, Cabral, aquela região ali. Eu costumo dizer, esses dias eu até estava lembrando, um amigo me mandou uma mensagem, quando a gente operava lá, não tinha nem ainda a ponte do Trevo do Ibó. Para quem conhece aquela região, sabe que a 116 cruza a Bahia e aí vai chegar no Trevo do Ibó. E eu recebi recentemente de um amigo de outro estado, na época contemporâneo de força policial, da delegacia, uma foto nossa atravessando uma balsa. Faz tempo, hein? Faz um pouquinho de tempo, não sou tão velho assim, os cabelos brancos me enganam a relação à minha idade, mas é porque realmente eu comecei cedo, com 25 anos eu comecei a trabalhar na Polícia Federal, e aí lá desenvolvi esse trabalho. Depois vim a convite assumir a Delegacia de Repressão Entorpecente, e aí onde eu permaneci aqui cerca de 1 ano. Na sequência, eu fiquei 2 anos na Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado, né, onde a gente coordenava as operações que eram deflagradas de todas as naturezas, né, não só de tráfico de drogas e de assalto, mas também de crimes fazendários, de crime com desvio de verba pública, de corrupção. Na sequência, isso eu permaneci durante 2 anos. Na sequência, a gente permaneceu na Delegacia Executiva, que é como se fosse, a gente costuma dizer, o 02 do nosso estado, em âmbito da superintendência, onde exerce um pouco mais de um cargo administrativo, de gestão, que a gente é o substituto do superintendente, e tem a parte toda de gestão e das delegacias. Mas o executor, né? Porque o superintendente ele também cuida da parte política, digamos assim. O 02 é o executor. Isso, exatamente. E tem sobre a sua coordenação as delegacias administrativas, né? A Polícia Federal tem esse duplo viés aí de polícia judiciária, mais polícia administrativa, que cuidava da parte de imigração, controle de armas e químicos, né, e controle de segurança privada. Lá eu permaneci 4 anos e meio, e aí na sequência eu fui fazer o curso, na verdade ao longo desse período, eu fui fazer o curso de ações táticas, né, e
coordenei o grupo de pronto intervenção, que é o grupo de ações táticas em âmbito estadual, né? A partir daí, onde eu permaneci durante 1 ano, na sequência eu fui seu chefe da inteligência. Permaneci 2 anos como chefe da inteligência da Superintendência na Bahia. Depois, parece que não acaba, né? Mas é porque são 18 anos e sempre com novos desafios, novas missões que me eram passadas. Trabalhei na parte também do aeroporto, na parte de imigração, foi uma experiência muito boa, porque a gente sempre vindo só da parte operacional de gestão, a gente tem um outro viés da polícia, isso aí engrandeceu muito a carreira. E na sequência voltei a pedido do último superintendente, novamente ao crime organizado, função que já tinha exercido há cerca de 10 anos atrás, novamente para que a gente pudesse coordenar as operações, né? Essa é um pouco da trajetória de Marcelo Werner para todos esses cargos aqui na Bahia. Como a gente falava aqui antes, eu passo algumas temporadas em razão de missões específicas em outros estados. Passava, né? Antes Passava, de ser secretário. Passava, literalmente passava. E mais especificamente nos últimos anos, participando do curso de formação profissional em Brasília. Eu sou instrutor de armamento e tiro e de técnicas operacionais. Então, tinha a oportunidade aí de estar trabalhando na formação dos novos policiais. É uma experiência única, a gente dividir um pouco da nossa experiência, receber aquelas pessoas que chegam ali com aquele brilho nos olhos, ingressar uma nova carreira, normalmente é uma carreira vocacionada, né? Que a pessoa, quando busca a carreira policial, vem com aquele espírito vocacionado. Então é muito enriquecedor a gente dividir esse conhecimento, aprender logo com as novas gerações, mas dá um pouquinho daquela do espírito da formação do policial. Uma das primeiras coisas que a gente faz aqui no Projeto Prisma, secretário, é perguntar o que a pessoa faz fora do ambiente de trabalho. Então a gente vai também perguntar sobre seus hobbies, sobre seus passatempos, mas uma das coisas que a gente pergunta é o que a pessoa gosta de beber quando ela não está trabalhando. O senhor gosta de beber alguma coisa? Costuma descansar bebendo algo, bebericando algo? Na verdade, o que eu mais bebo atualmente, já de algum tempo para cá, é café. E muito café. Café puro, diga-se de passagem, para não perder o gosto do café. O bom café tem que ser apreciado de forma pura, né? Estéril, sem qualquer tipo de adoçante ou açúcar. Mas não sou muito afeto à bebida. Posso dizer que no carnaval não bebi nada, até porque também era o meu primeiro carnaval como secretário. E a gente tinha... Eu encontrei o senhor no carnaval. Exato, e a gente tinha uma responsabilidade grande, eram 3, 4 horas máximo de sono ali, aquele só fechar os olhos mesmo, esperando o telefone tocar a qualquer momento. Graças a Deus, vocês acompanharam, tivemos um ótimo carnaval, fizemos um trabalho muito integrado. Apesar de ter sido o maior carnaval de todos os tempos, conseguimos reduzir bastante algumas ocorrências para a gente significativas, né? Em relação a lesões corporais, 55%, crime contra o patrimônio, 15%. Seguimos aí nos últimos eventos também que foram muito bons. Agora, o aniversário de Salvador foi uma festa também que foi muito boa, sei que vocês acompanharam. Teve o esquenta de feira também graças a Deus, uma operação, feira, né? Uma operação robusta. Estamos preparando uma operação robusta também para micareta de feira, que acontece também ao final desse ano, levando o final conceito... do mês, né? Final desse mês, levando o conceito de forma inovadora do comando e controle que vocês já sabem que acontece em todos os carnavais, onde tem 42 agências ali integradas no mesmo espaço. A gente está levando esse conceito de um comando e controle regional para a Feira de Santana, por entender a importância da cidade, do segundo maior carnaval que a gente tem no nosso estado, e até inclusive na expectativa de ter um volume maior de gente também, lógico, e aquele histórico que existe, né, que a gente quer mudar isso de ser uma festa violenta. Então a gente está trabalhado em cima disso, usando a tecnologia como a gente usou no carnaval, que foi um sucesso a parte de reconhecimento facial, 79 pessoas alcançadas, né? Isso foi excelente. Então a gente vai voltar à Feira de Santana também com essa tecnologia, pontos fixos imóveis, pontos de abordagem também.
Enfim, é um planejamento grande, a gente sabe, vocês também são daqui, sabe que nós somos especialistas em grandes eventos. Me lembro que há muitos anos atrás, tem que falar muitos, né, porque eu estou com minha esposa há muito tempo, quando a gente ia carnaval fora de época, a gente via que a gente não entendia como é que eles conseguiam controlar, porque não tinha o know-how zero. Vieram todos aqui beber da fonte, né, da Polícia Militar, por isso que hoje tem um BEP também, que é importante para poder mostrar o know-how. Então a gente tem só que especializar, melhorar, capacitar, usar a tecnologia a nosso favor, como a gente tem feito com os rádios modernos também. Vocês viram o novo sistema de rádio LTE. Então esse é o viés da gente conseguir melhorar bastante. E voltando à pergunta, não está tendo muito tempo, mas eu sou cervejeiro. Assim, quando eu bebo uma cervejinha, porque artesanal ou cerveja o que me aprecia, uma IPA, uma cervejinha artesanal. IPA parece que é uma unanimidade. Todo mundo que veio aqui que gosta de cerveja artesanal opta pela IPA. Eu sou cervejeiro, o resto não me apetece muito, não, vou falar a verdade. Mas hoje o que eu mais tenho tomado é café, viu? Agora, secretário, você comentou que tem 18 anos de carreira policial, estava do outro lado, agora você ocupa um cargo, de certa forma, político. O que de diferença você já conseguiu perceber dos dois lados da moeda? Você consegue hoje alcançar locais e ações práticas que você não conseguia no seu antigo cargo? Então, ao longo desses 18 anos, né, eu sempre trabalhei de forma muito integrada. Né? Eu acho que integração é muito importante. Então, desde o início do meu discurso, da minha gestão, não é retórica. Eu tenho trabalhado muito integrado, inclusive tenho trabalho integrado não só entre os órgãos, mas também com a sociedade civil, com os meios de comunicação. Né? Entendo que vocês, inclusive, participam, nos ajudam muito em relação à comunicação, à informação. A gente tem que ouvir todo mundo para que a gente possa trabalhar em prol da sociedade de segurança pública. Então, já tinha o costume de trabalhar, conhecer muitos delegados de polícia civil, polícia militar. Lógico, como secretário, a gente tem algumas agendas políticas, né? Nós temos entregas para fazer, a gente não tinha esse hábito, né? Não tinha esse hábito. Não tinha essa demanda. Não tinha essa demanda. A gente tem atendimentos também que a gente faz, né? E que são justas, porque cada gestor ou membro do legislativo, enfim. Teve até um episódio recente do prefeito de Mata de São João que foi ser atendido pelo senhor por conta da questão da violência. Então, é algo que não costumava acontecer na época da PF. Não costumava acontecer na época da PF, né? A gente tinha investigações, temos investigações na Polícia Federal de forma muito compartimentada, não tem esse tipo de atendimento, até porque nós temos as delegacias instaladas, não é como a Polícia Civil e Militar, que tem delegacias, companhias nos 417 municípios do nosso estado continental, então é muito mais compartimentado e com muito menos atendimento. Né? Então agora não, a gente tem, e a gente recebe, porque a gente tem a preocupação dos gestores, como eu falei, dos representantes dos poderes, de ir buscar melhores condições, reportar a gente, e a gente deixa o canal aberto realmente. Realmente, como você falou no episódio, o prefeito teve lá. O prefeito João Alberto de Mata de São João. Exatamente, trazendo informações sobre ocorrências que estavam acontecendo em Mata de São João, assim como outros prefeitos, e eu não tenho problema nenhum, recebo todos eles, ouço, como eu disse, eu acho que é o meu papel ali, quando é revestido dessa figura política técnica de secretário, né? Eu venho e sou da parte técnica, então mas eu entendo que a parte política e esse atendimento a gente tem que fazer. A gente tem que ouvir a demanda dele, tem que fazer os ajustes que a gente pode fazer, né? Porque, lógico, ele está defendendo, e o que a gente quer também, independentemente de seja de Mata de São João, qualquer outro prefeito que esteja lá, a gente quer atender, quer saber quais são os problemas, quer ver o que a gente pode fazer para poder melhorar a segurança pública, o que fazer em relação à parceria, né? Eu acho que os próprios municípios têm muito a colaborar também. Falei isso durante a posse da mesa diretora da UPB. São 417 municípios, a maioria deles com guardas municipais.
né? Às vezes você tem um município que tem um pelotão da Polícia Militar com a quantidade de policiais e tem guardas com 5, 6 vezes mais. Lógico, respeitando a atribuição de cada um, o guarda não pode ser um policial militar, porque tem todo um treinamento, tem toda uma competência legal, mas ele pode somar sim esse sistema de segurança, porque ele está ali e enxerga, às vezes, uma movimentação estranha. Ele conhece os personagens da cidade, então pode dizer, essa pessoa ali está meio estranha. De repente é uma pessoa que está ali, vamos dizer, fazer um levantamento de uma situação de assalto, e a gente pode estar prevenindo, né? Eu costumo dizer que a gente tem que trabalhar com a integração também da informação, né? É institucional e é informacional. Vocês sabem muito bem o que é isso, né? Porque às vezes eu tenho um pedaço da informação, né? Maurício tem outro, Fernando tem outro, e a gente junta as informações para montar o quebra-cabeça. Às vezes é o que estava faltando aqui, mas às vezes por conta de uma questão de vaidade, a gente acaba não reportando a informação, né? Isso aí a gente percebeu, na verdade, é notório, aconteceu muito isso nos Estados Unidos na época das Torres Gêmeas, né? Várias agências, cada um tinha um pedaço da informação. Se juntasse, poderia ter... E depois que aconteceu, que eles juntaram e falaram, pô, a gente podia ter evitado isso aqui. E isso facilitou, inclusive, o processo de integração. E a gente percebe que isso tem que ser feito, não só em âmbito local. Então, voltando, eu acho que as guardas poderiam sim, e acho que estou trabalhando em projetos dessa natureza para que a gente possa, lógico, respeitado as atribuições. Que é um dos grandes desafios das guardas municipais. Exato. É respeitar as atribuições, porque volta e meia a gente acaba lidando com guardas achando que são policiais. Perfeito, exatamente. Então é isso que a gente não quer, né? Então acho que a gente precisa respeitar as atribuições, cada um com sua atividade se juntar em prol da segurança, né? E acho que a gente tem que pensar nisso também em âmbito nacional. E aí, semana passada, houve uma reunião do Conselho do Secretário de Segurança Pública, no qual eu participei, capitaneado pelo Ministério da Justiça e pelo Senasp, onde se falava exatamente isso também. Todos os secretários de Segurança Pública falando sobre a necessidade de haver essa integração institucional e informacional, principalmente em relação aos estados. Nessa reunião também participaram o diretor adjunto da Polícia Federal, amigo que eu conheço também, e o diretor da PRF, né, atual diretor da PRF, Antônio Fernando, que é até baiano ele, né, onde se falava da necessidade da integração dos órgãos federais, né, e interestaduais. Por quê? Hoje é uma dinâmica de muitos, inclusive lideranças de facções, estarem miseados em outros estados. Aconteceu um caso recente aqui. E trocam, né? No Rio Grande do Norte, as lideranças não estavam lá. Lideranças não estavam lá, tinha inclusive gente aqui no presídio, né, que foi detectado, isolado depois, que estavam ajudando no comando das ordens, na determinação das ordens para os ataques. Recentemente também no Pará, e aí foi dado o caso lá no Pará, as principais lideranças das facções que atuavam no Pará estavam lá dentro do complexo do Rio de Janeiro. Né? E aí houve uma ação conjunta da Polícia do Pará do Rio de Janeiro, onde conseguiu chegar até isso. E é lógico, para chegar lá realmente informação e, dependendo do local, uma operação de guerra, mas foi bem sucedida. Recentemente nós também vamos buscar um dos principais lideranças aqui no estado de São Paulo. Então, assim, isso ficou claro para todos que a gente precisa realmente trabalhar, porque assim, às vezes um elemento que está aqui até na Bahia passa como se fosse uma pessoa qualquer, como o foragido também de uma organização de São Paulo que foi preso em Itacaré em fevereiro desse ano, né? Estava lá, vamos dizer assim, como a gente costuma dizer aqui, né? De boa, né? A paisana, quase. A paisana, na praia, curtindo. Então, às vezes, passa despercebido e é uma pessoa do alto escalão, de alta periculosidade, alvo prioritário. Então, a gente tem trabalhado para tentar fortalecer isso. Venho em tratativas, até por vir da Polícia Federal e do combate ao crime organizado no Estado. A gente também já está aí em processo de tratativas para instituir uma força integrada. Né? Em outros estados já existe isso, força integrada de combate a crime organizado. Em alguns estados se denomina de FICO, outros em força-tarefa, enfim. Mas a ideia é que a gente tenha no mesmo espaço, trabalhando, Polícia Federal, Polícia Militar, Policial Civil, né, com uma ótima parceria com o Ministério Público, através
ou seja do GOESP, seja do próprio GAECO, né, que tem feito importantes ações, e a gente tem também, dentro desses primeiros 90 dias, se aproximado do Ministério Público, que eu acho que a gente também, dentro desse mesmo via, a gente tem como unir forças, e eventualmente até um convite à CEAP também, porque a gente sabe também, a gente vem trabalhando também de forma muito transversal e em sintonia com a CEAP e com a Secretaria de Justiça também, porque a gente sabe também que tem muitas lideranças, a gente tem que quebrar a cadeia de comando, e tem algumas lideranças que continuam de dentro do presídio tendo um poder, uma influência grande. Então a gente tem que evitar isso. Fizemos algumas ações, onde houve o remanejamento de algumas lideranças, né, e que foram sucedidas, e a gente não descarta novas movimentações, inclusive para outros estados do Presídio Federal, se necessário for. Lógico que a gente deixa a cargo da Polícia Judiciária, a Polícia Civil, para fazer as investigações, mas se for necessário, junto com a CEAP, fazer e continuar fazendo também esse trabalho que é importante de revista em presídios, né? Porque, infelizmente, ainda tem chegado celulares. A última semana, vocês viram, fizemos ação integrada, 70 celulares na PLB. Né? Secretário, até 2017, 2018, não existia formalmente um sistema único de segurança pública. Isso é uma formação relativamente recente e está em um processo de implantação como um todo. O senhor acredita que já houve algum tipo de evolução a partir da existência desse Sistema Único de Segurança Pública aqui no Brasil? O que é que falta para que haja uma integração efetiva entre todas as unidades de segurança do país? Então, a gente conversa muito bem, as unidades, né? Vamos dizer assim, de forma paralela. O que eu acho é que a gente precisa aumentar mais essa comunicação, em vez de ser Bahia-São Paulo, Bahia-Sergipe, a gente tem que regionalizar, como já foi, já tem um conselho de inteligência que funciona bem no Nordeste. A gente criamos um grupo para que os secretários de Segurança Pública do Nordeste comecem a dialogar mais e apoiar. Esse caso do Rio Grande do Norte foi um caso que mostrou esse apoio. Foram encaminhados para lá policiais do Ceará, da Paraíba, próprio Pará, foram encaminhados para lá em apoio ao Estado e à Secretaria do Rio Grande do Norte. Para além da Força Nacional. Para além da Força Nacional, né? Então, eu acho que nesses primeiros 90 dias a gente já vê algumas ações desse tipo. Nós mesmos também já ajudamos, né? O próprio governo federal, depois daqueles atos antidemocráticos lá no dia 9, a gente já... Na verdade, foi no dia 8, né? No 8 ainda, a gente encaminhou 70 policiais e mulheres do batalhão de choque, que permaneceram lá por foram quase 60 dias que eles permaneceram lá. Foi isso mesmo, eles voltaram... Foi mais de 30 dias, na verdade. Chegaram um pouco depois, eu acho, do Carnaval. E mostra, inclusive, essa questão do apoio que tem que haver entre os entes da federação, entre os seus estados. E aí, nessa última reunião, se avançou a gente começar a colocar em prática, né? Já é a segunda reunião que é feita, isso já é um bom sinal, diga-se de passagem, pela Senasp, porque a gente avalia que a Senasp, por ser a Secretaria Nacional, ela tem esse poder de articulação. Eu acho que é o meio o principal para que a gente possa evoluir nisso, seja num sistema único, inclusive, de informações de inteligência, onde cada estado alimente aquilo ali, que seja um banco de dados compartilhado. Lógico, respeitado a LGPD, lógico, respeitado todos os princípios de compartimentação, de reserva da inteligência, mas eu acho que a gente tem que avançar nessa linha para que a gente possa, porque hoje o problema não é mais, a gente tem problemas locais? Temos, mas hoje é problema de facção, é um problema interestadual e até mesmo internacional. Isso eu posso falar até pelo tempo que eu tenho investiguei ações, enfim, onde apesar de nós não sermos um país produtor de coca, por exemplo, né? Mas nós somos um país consumidor e exportador. E meio, exatamente. Somos destino final como consumidor e somos também país meio através, principalmente, da exportação para a Europa, né? Que passa pelos nossos portos. Então, a gente precisa realmente dividir conhecimento, porque as facções estão crescendo, o comércio de drogas, de arma, eu costumo dizer, é uma economia, né? Rende
Muito muito dinheiro em relação a isso. Então a gente precisa realmente trabalhar, e por isso que eu falo muito da gente trabalhar no combate ao crime organizado, também na descapitalização. Lógico, a gente tem que identificar lideranças, gerências, porque isso inclusive é uma característica do crime organizado, né? Essa estratosfera em relação a camadas de determinação de ordem, mas a gente tem que também descapitalizar. A gente precisa atacar os bens, bloqueios de contas, lavagem de capitais, né? É assim que a gente avança. Então, e a mesma coisa em relação ao tráfico de armas, a gente tem tentado trabalhar em parceria, e por isso até força integrada, porque a gente sabe, lógico, que tem alguma arma que pode ser desviada em relação aqui, eventualmente tem armas caseiras que a gente verifica nas apreensões, e lógico que a gente está tentando buscar, identificar isso, os locais onde essas podem ser produzidas, mas muitas armas também estão vindo do exterior. E aí já foram desarticuladas, inclusive, em algumas ações que a gente percebe da Polícia Federal. Então, a gente já se colocou à disposição para ajudar isso, inclusive no policiamento das nossas fronteiras, né? Fazendo fronteira com vários estados, mas por isso que é muito importante a gente estar trabalhando de forma integrada e compartimentando, dividindo, na verdade, compartimentando não, de forma compartimentada, dividindo informações. Agora, a gente está muito próximo dos 100 primeiros dias do governo de Jerônimo e 100 primeiros dias da administração do senhor à frente da Secretaria de Segurança Pública. Já é possível identificar qual é o ponto mais nevrálgico, o ponto mais delicado que a Secretaria precisa atacar para melhorar, principalmente, a sensação de segurança para o cidadão? Então, nesses primeiros 90 dias, é bom que se diga, a gente vem realizando muitos trabalhos, como eu falei, de forma integrada. Já temos, para esses primeiros 3 meses, alguns números que para a gente já são números significativos no início de um trabalho. E, lógico, importante frisar, não por nada, mas o apoio que está sendo dado pelo governador Jerônimo e o vice-governador Geraldo nas nossas ações e na segurança pública. Isso aí se reveste no apoio de investimento, porque a gente precisa também melhorar as nossas condições, seja com equipamento, seja na rede física. Então, a gente já entregou algumas unidades, vamos entregar outras, vocês também têm acompanhado em relação a isso. E há uma previsão de mais de 300 obras aí a serem entregues. Isso aí ajuda, humaniza, melhora o atendimento da população. Eu acho que isso era uma queixa muito grande das pessoas que às vezes chegavam na delegacia e não tinham um atendimento que era o mais adequado, seja pela própria condição, e não só isso, até para a condição também do próprio policial. Então, a gente melhora da rede física e dos equipamentos, viaturas, equipamentos mais modernos, armas, melhores armas. Isso aí também ajuda. Nós temos também como desafio justamente o combate a facções. A gente percebe que essa briga de facções vem causando violência e terror em vários bairros da cidade e em cidades também do nosso interior. Fizemos algumas ações integradas, conseguimos desarticular 5 laboratórios, o que é um número bem expressivo para 90 dias, né? Não só na capital, mas no interior. Mais de 2,5 toneladas de droga tirada de circulação. São mais de 30 pessoas presas por dia. Você imagine, mais de 30 pessoas presas por dia no estado. Mais de 15 armas, em média, tiradas de circulação só nesses primeiros 90 dias. 1.100 e alguma coisa aqui, que não me falha a memória. Estamos no número de diminuição ainda. Precisamos e queremos melhorar essa meta. Então, em relação a homicídios, estamos com menos 5%. Veículos, roubo a ônibus, 15%. Feminicídio, menos 25%. Instituições financeiras, menos 25%. Para os primeiros 90 dias, a gente acha que é um bom início de trabalho. A gente quer mais, a gente espera mais. A sociedade, a gente sabe que vamos dizer assim, roga por mais segurança, mas a gente vem fazendo um trabalho robusto, um trabalho com responsabilidade. A gente percebe que essa briga de facções, como eu disse, continua o principal, vamos dizer, vítima é quem está ali no meio.
é a população que fica que fica assim, acomedida em casa, que não tem a liberdade de ir e vir como deveria, que acaba tendo que, vamos dizer, até mesmo sofrer por aquela guerra entre facções, e muitas vezes até quando a polícia tem que fazer o ingresso, acaba tendo algum tipo de conflito no combate, porque hoje também as facções têm adotado uma postura maior de enfrentamento. Isso não sou eu que estou dizendo, vocês estão aí e não me fazem mentir. E a gente tem combatido isso. É lógico que a gente também tem trabalhado dentro da parceria institucional com o Ministério Público e Judiciário, porque a gente precisa que haja um engajamento em relação ao sistema de segurança, de criminal como um todo, e a gente também entende que essa é a melhor forma que a gente possa fazer. Temos também feito uso de tecnologia e queremos investir muito em tecnologia também. Por quê? A gente tem que capacitar nosso policial, ele é fundamental. Eu costumo dizer que as câmeras por si só, sem a pessoa humana por trás dela, seja que opera ou seja que está na rua para localizar aquele foragido, não adianta de nada. Mas a gente precisa usar tecnologia porque, costumo dizer, todo mundo queria que tivesse um policial na porta. Né? Essa que é a verdade, mas a gente não vai conseguir, nenhum país do mundo é assim, não é a exclusividade da Bahia, então a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Estamos com um projeto de vida de expansão, sim, continuaremos com esse projeto de vida de expansão, continuaremos buscar a tecnologia a favor da inteligência, a favor da segurança pública. Estamos agora com trabalhos voltados à questão de roubo de veículos, né? Já foram 45 pessoas. Todo dia se não noticia pela uma imagem ou outra, seja do sistema privado, seja do sistema da própria secretaria, a gente tem trabalhado muito. Tem uma gestão também compartilhada com câmeras da Prefeitura de Salvador, né? Exato, compartilhada. A gente também tem um projeto que já está, que já foi lançado, mas que a minha ideia é a gente fortalecer ele, que é o Vida Interativo. O que é o Vida Interativo? É você, ou público ou privado, trazer as câmeras externas, lógico, preservando a intimidade, as câmeras externas para a secretaria, para que a gente possa fazer o uso daquelas câmeras de forma mais imediata também possível, né? Em breve, está já em fase de teste, a gente vai lançar alguns aplicativos também para facilitar, inclusive, o acesso da população à comunicação. Muitas das vezes, alguns dos roubos que a gente vê, a gente demora de ter informação daquele roubo. Entendeu? Se a gente tivesse informação mais rápida, que não seja lógico, pela vítima, mas por algum ali que possa colaborar, eu costumo dizer, até o meu Instagram, eu recebo lá e eu dou andamento das coisas todas, várias ocorrências, porque vocês já viram... Canal de atendimento. É um canal de atendimento bastante. Então, assessoria surta. Então, às vezes, chega lá no meu sec.marcelo Vente, chega sempre, secretário, aí manda no particular, tá tendo assalto e tal. Eu falei, me dê as informações, eu já peço, já faço o despacho encaminhando. E já teve êxito em relação a isso. Né? Parece que não, mas a gente tem que fazer esse atendimento, sim. A gente tem porque, lógico, preservar a identidade. Eu não quero colocar alvo em nenhuma pessoa que está colaborando com a gente. Longe disso. Mas tem muita gente que pode colaborar com a gente através dos meios adequados, Disque Denúncia, 181. E a ideia é que a gente traga mais aplicativos para que a gente possa robustecer ainda mais essa rede. Eu costumo dizer, esse cinturão de informação, de monitoramento. Entendeu? Agora, secretário, outros secretários antigos, e o senhor comentou bastante sobre facções aqui no nosso estado, diziam que o crime organizado aqui na Bahia não era organizado, era um crime desorganizado. Hoje se falam em 6, 7 facções que permeiam aqui o nosso estado também. Essa situação das facções, como é que vocês têm analisado na ideia de teremos um início, um meio e um fim, uma redução no número de facções, e como é que vocês têm planejado também ações específicas para facções de outros estados, que a gente já tem informações também que já tem chegado aqui de uma forma muito mais forte? Então, como eu digo, a gente vai para cima de facção, né? A ideia realmente é descapitalizar, é identificar e isolar lideranças, né? Para quebrar esse fluxo financeiro, esse fluxo de comando.
Follow the money, né? Hã? A estratégia follow the Follow money the da money. época da PF. Entendeu? Exatamente. Follow the money, alvos prioritários, interrupção de linha de comando, a gente tem que realmente trabalhar em cima disso. Existem hoje, isso aí é uma análise dentro desse período todo que eu tenho trabalhando, duas maiores facções no nosso país que são responsáveis pelo fornecimento de arma e de droga. E as outras facções de qualquer outros estados da federação acabam se aliando a essas facções. Tipo torcida organizada. Ou né? uma ou outro. Por quê? Essas facções, estou falando isso aqui, é um conhecimento, né, que é público. Eu não cito nome de facção, vocês já perceberam, não dou publicidade a bandido e a facção. Né? Isso aí que fique claro, vocês não vão me falar o nome de facção de forma alguma. Porque eu tive ocasiões de me perguntarem e eu falei, eu sei inclusive quanto vale esse momento de vocês aqui, dos nossos telespectadores que estão nos ouvindo, e eles não merecem esse momento aqui de publicidade de qualquer tipo que seja. Mas enfim, voltando. A gente tem duas facções que, porque elas dominam vamos dizer assim, esses dois comércios? Porque elas se instalaram em outros países, fizeram associações com facções de outros países, né? Países que são fornecedores de droga, né? Paraguai, 70% da maconha produzida no país é do Paraguai, 30% é feito aqui. Isso eu digo porque trabalhei muito em relação a isso. Inclusive, aqui, como secretário, continuamos a fazer. Esse ano já foram 200 mil pés erradicados, o que é um ótimo trabalho de prevenção, porque isso equivale a 50 toneladas de droga fora de circulação. Os países que são fornecedores de cocaína e os países que são fornecedores de arma, como você falou. O Paraguai é um deles, tem muito desvio de armas também da Bolívia, enfim. E as facções, o nosso estado, por ser um estado continental, com diferenças inclusive econômicas, diferenças até de vegetação, de ambiente, né? Acabam tendo algumas facções, mas às vezes acabam se juntando a um dos dois fornecedores, porque eles precisam desse fornecedor para poder fazer. Então, lógico, por isso que o trabalho integrado entre a Polícia Federal, para que a gente possa combater essas rotas, né? E os trabalhos locais, Polícia Civil com investigações, Polícia Militar na parte repressiva, o GAECO em parceria, para que a gente possa combater em âmbito regional, local, essas facções dessa forma, usando inteligência, descapitalizando, isolando as lideranças. A gente aqui no Prisma, secretário, usa frases, manchetes de figuras relacionadas ao nosso convidado. E aí eu peço para o Paulo Vitor Nadal colocar a primeira manchete, que é uma fala do senhor, inclusive, sobre um assunto relacionado a câmeras, mas não as câmeras que nós estávamos falando, que são as câmeras em fardas de policiais que devem ser implementadas até o final do ano. Foi uma fala do senhor em fevereiro deste ano. Como é que está a questão da implantação das body cams nos policiais aqui da Bahia? Então, a gente já começou o processo, né? Como eu falei, desde fevereiro. É uma promessa que está no PGP, Programa de Governo Participativo do Governador Jerônimo. As câmeras, a última recorte que eu tive do processo já tinha ido com o termo pronto para a Procuradoria-Geral do Estado, para validar o processo e já voltar para a gente soltar a licitação. Lógico que após a licitação a gente faz o que a gente chama de prova de conceito, para ver se aquela empresa que ganhou atende os requisitos previstos no editais. Por isso que eu imagino, assim, eu fui, vamos dizer assim, um pouco conservador a imaginar que no final... O senhor foi extremamente conservador, porque na última administração já se dizia que era até o final do ano passado. E a gente terminou 2022 e ainda não tem. Eu fui conservador. Quando eu cheguei já eram diretrizes, então a gente já impulsionou o processo. Lógico que é um processo que tem que passar por outras secretarias, né, sistêmicas, e assim já passou. Então, hoje, voltando, é ajuste ou validação do termo de referência e edital na rua para que a gente possa receber as propostas das empresas e aí fazer. A ideia, como costumo sempre dizer também, e isso em consonância totalmente alinhado, é que a gente possa dar mais transparência à ação policial. Isso resguarda o policial e o cidadão,
é importante dizer isso, não é um resguardo só do cidadão, também é do policial. A gente tem vantagem de estar podendo usar isso como prova, eventualmente mesmo até para dispensar um policial de uma audiência. Às vezes o policial fica a manhã inteira na audiência, onde ele podia estar na rua trabalhando, né? Então, às vezes, aquele ali vai estar a imagem, vai estar podendo ser usada ali, seja numa audiência de custódia, seja até durante o julgamento da ação penal. Pode ter um elemento ali, né, em conteste da atuação policial, porque a gente sabe também que há, às vezes, subterfúgios de defesa para algumas alegações que são inverídicas, então ali vai estar claro, né, preservada a prova de como vai fazer. Ou seja, outra coisa que eu costumo dizer também, a gente pode usar aquelas imagens para melhorar cada vez mais nossa capacitação, a doutrina de técnicas operacionais. E eu posso falar isso com propriedade por conta até da minha formação também como professor nessa área, porque recentemente eu via, e a gente faz análise lá no grupo de professores no Nacional, vimos um vídeo de um policial americano numa escola onde houve um ataque, né? E aí se via que não teve uma outra solução numa pessoa que já havia atingido, feito ataques com arma de fogo a diversos outros professores e crianças, não houve outra solução senão o uso do armamento letal, né? E é lógico, cada abordagem também você pode usar aquilo como parâmetro para poder fazer um estudo de caso, de melhorar a abordagem policial, né? Entender como é a dinâmica disso. Então, ou seja, é buscar mais transparência, é mostrar que aquilo ali pode ser usado como prova. Eu acho que a gente tem muito a avançar com o uso dessas câmeras. É lógico que pode haver alguma relutância e a gente vem mostrando justamente esses prós, né, do uso. Mas eu sei que há relutância da sociedade civil em grande parte, às vezes até da parte policial. O senhor já tem enfim, percebido alguma relutância? Muitos policiais militares comentam justamente sobre um possível cerceamento das ações que eles possam ter que fazer por conta da Câmara. Como é que a Secretaria de Segurança Pública... É isso que a gente vem falando, e assim, e outra coisa, vai ser tudo formatado de forma legal, de forma normativa, porque não há preocupação também é a intimidade. Então, foi na intimidade, tem um momento que você não vai fazer o uso, né? Você não pode estar fazendo sua intimidade ali. Não há também qualquer tipo de interesse de ferir... Não pode ir no banheiro, por exemplo. De ferir a intimidade do policial, entendeu? Ou seja, estou falando assim, até essa questão normativa tem que ser muito bem pensada, né? Lógico que a gente vai usar modelos de outros estados, entender como é que vem funcionando, inclusive até do mundo, buscar outras experiências, fazer os ajustes e, lógico, fazer reavaliações. Eu acho que qualquer processo que a gente tem, a gente faz e análise em tempo para poder fazer os ajustes, né? Porque ainda mais se tratando de uma tecnologia ou de um procedimento novo. Então, mas assim, eu acho que tem muita vantagem. A gente percebe também que às vezes até situações de desacato, né, ou propostas indecorosas podem ser evitadas ou gravadas em razão dessas imagens, né? Enfim, a gente quer mostrar, dizer que tem transparência na ação, que vai ser uma ação que vai resguardar ambas as partes. Secretário, tem mais uma outra pauta que é relacionada a antigos secretários de Segurança Pública e que o senhor já até se manifestou recentemente, eu peço a ajuda do Paulo Vitor Nadal, que é sobre a questão da maconha. O Ricardo Mandarino, ele, secretário de Segurança Pública da Bahia, antes do senhor, diz ter amigos que fumam maconha todo dia, e aí ele teve uma outra declaração nesse sentido sobre uma discussão profunda sobre a legalização da maconha. Uma postura, inclusive, que um colega de farda seu, da Polícia Federal, o Maurício Barbosa, também defendeu no passado. E o senhor tem uma postura ligeiramente diferente dos seus dois antecessores. Por que há essa discrepância, essa divergência tão grande na sociedade sobre a legalização ou não da maconha e por que o senhor se posiciona contrário a esse tema? Na verdade, a minha posição é muito técnica, no sentido legal, para evitar polêmica em relação à figura do secretário. Hoje, eu falei, eu sou um cumpridor de lei. A lei hoje, a lei 11.343, entende, coloca dentro dos títulos ser crime o uso de drogas, né? Drogas.
Só que coloca ele sem a possibilidade de haver a pena restritiva de liberdade. Coloca como advertência, prestação de serviço à comunidade. Ou seja, o legislador entendeu que era crime, mas era um caso de saúde pública ao mesmo tempo. Onde eu acho até menor que... potencial, né? Exatamente. Né? Ele não foi ali, eu acho que o legislador... E aí eu levo isso ao legislador. Lacuna, né? Exatamente. Eu provoco ao legislador. O legislador tem que se posicionar. Eu digo que a gente tem que fazer estudo, sim, fazer a verificação acerca dos prós e contras em relação a isso, né? Mas hoje a mim, para evitar polêmica, eu digo, não, eu sou secretário, eu cumpro o que vier. Se amanhã vier uma determinação, houver uma mudança da lei, isso eu acho que essa discussão tem que ser levada para outra esfera. Assim como outras discussões, inclusive, de, vamos dizer assim, fortalecimento ou endurecimento de algum tipo de legislação, principalmente em relação a crimes violentos. Acho que a gente está banalizando demais os crimes violentos do nosso país, não estou falando só da Bahia, né? Lógico, eu sei que tem a maior boa vontade, a estrutura do Ministério Público e do Judiciário, não estou falando mal dos poderes, respeito muito todos os integrantes desses poderes, tenho uma ótima interlocução com todos, mas acho que o legislador tem que começar a pensar que o país é um país que tem um alto índice de crime violento, letal, intencional e de crimes também com resultado final violência e morte a partir de delitos contra o patrimônio, né, que são latrocídios, e que a gente percebe que, infelizmente, não está havendo o julgamento necessário da forma necessária que deveria ter. A dureza necessária. A dureza necessária. E até o rito, o tribunal do júri, eu respeito todos os direitos fundamentais, ao contrário, sou um operador de segurança pública, de direitos humanos, mas eu acho que a gente tem que rever a legislação como um todo em relação a isso, porque a gente está banalizando. A gente parte da premissa que a pessoa tem que ter o sentimento de que vai haver uma punição. Para criar pelo menos um receio. Exatamente. A pessoa tem que sentir que está vigilante para evitar crime, que tem vigilância e que tem punição. Né? Então a gente precisa ter punição. Né? A gente tem que ter vigilância, policiamento, câmaras, enfim, mas a gente também tem que ter a punição, porque senão você vai fomentar. Quantas das vezes agora, recentemente, vocês, inclusive, eu sei que eu acompanho vocês há muito tempo já, né? No Bahia Notícias, até pela qualidade de trabalho que vocês fazem, enfim, de forma imparcial. Quantas vezes aí, em audiência de custódia, né, uma reclamação, assim, não estou falando do juiz, não, pelo amor de Deus, mas assim, muitas das vezes o receptador do veículo ou o assaltante de veículo é colocado em liberdade. Teve uma matéria no passado que acho que a mesma pessoa foi presa 3 vezes em 21 dias. E hoje a gente tem problema de veículo a todo dia aí. Então, assim, a gente precisa, é o que eu falo, depender do uso da violência quando a pessoa pega uma arma e se coloca, né, com consciência para poder e ânimos para poder fazer dolo em outra pessoa, seja inclusive matando aquela pessoa, ela tem que ter uma punição rígida em relação a isso. A gente não pode banalizar esse tipo de conduta. E, então, a minha reação minha posição em relação a esse tipo de coisa. E aí o legislador, acho que ele tem que rever para que a gente possa dar as condições necessárias ao Ministério Público e ao Judiciário para que a gente possa ter processos também mais céleres, para que a gente possa dar punição a quem tem que ser punido, porque a gente percebe e vê que são algumas pessoas que estão sempre na reincidência dos delitos, e a gente não pode permitir isso. O problema, então, não seria necessariamente a audiência de custódia, mas a estrutura legal que acaba permitindo que pessoas que não deveriam estar em convívio social acabam libertadas, na sua avaliação? Exatamente, entendeu? A gente precisa ter em determinado tipo de delito uma mudança da legislação para que a gente possa realmente... Não estou dizendo que a gente não pode ressocializar, que não vai ressocializar, que não tem que dar meias. Não estou falando que segurança pública é só polícia, né? Eu costumo dizer muito isso. Polícia, segurança pública não é polícia. O escopo é muito maior. A gente usa a palavra transversal porque é a palavra que está, mas na verdade é uma integração, é interdisciplinar. Então são todos os meios que tem que ser utilizado. Mas o legislativo também, acredito eu, tem que trabalhar de forma a que delitos dessa natureza, delitos dolosos, que tem um impacto maior e gravoso em relação à morte, evento morte, tem que ser punido de uma certa natureza. Né? Não é possível que a pessoa pegue uma arma de fogo, né? Mesmo que não tenha intenção. Na hora que você pega uma arma de fogo, meu amigo, você coloca na cara de alguém,
Você priva a liberdade daquela pessoa e você se coloca na situação de tirar a vida daquela pessoa. Não vem me dizer que você quer estar ali só para poder tirar um bem porque você está precisando, não. Lógico que a gente tem que trabalhar com educação, com saúde, com oportunidades. Tudo isso a gente tem que trabalhar. Isso é estruturante. A gente precisa disso, estruturante. Né? Mas a pessoa também não pode fazer o uso dessas coisas. Não estou falando do famélico, de uma situação... São coisas totalmente diferentes. E aí o que a gente está percebendo é isso, pô. Entendeu? Então a gente prende, como a gente fala aqui, armas, prendemos armas, estamos prendendo gente. Enxugando né? gelo. Então a gente precisa ter, lógico, forma estruturante, políticas transversais. Lógico, o combate também é necessário, né? Mas a gente tem que ver o sistema como um todo. Então essa é a minha posição em relação ao sistema. E em relação ao tráfico, a gente tem que pensar, ver experiências de outros países, acho que o legislador tem que passar por isso, e entender também, beleza, tem a maconha, e a cocaína, e o lança-perfume, e o êxtase. Então, teoricamente... O fentanil, né? Que tá chegando agora. Então, novas drogas. Então, assim, é o que eu quero dizer, é complexo o assunto, entendeu? Mas a mim, evitando qualquer tipo de polêmica, me cabe... cumprir e executar a lei, porque é assim que eu faço. Determinação judicial e lei é para ser cumprida. Nós vivemos num momento social, secretário, em que uma parte dos nossos integrantes da sociedade como um todo parte do pressuposto que bandido bom é bandido morto, quando na verdade a gente tem que partir do pressuposto do bandido bom é bandido ressocializado. O que falta para a nossa sociedade encarar que não necessariamente a morte de bandidos é a solução para os problemas, principalmente na área de segurança pública, que é a área que o senhor atua? Eu acho que a gente tem avançado nisso. Acho que, como eu disse, inclusive agora nesse início eu já tenho tido muitas reuniões, como eu falei, de forma integrada e transversal com o secretário de Justiça e com o secretário do Sistema Prisional, para a gente trabalhar exatamente isso. De forma conjunta, trabalhar na melhora, respeitando os direitos humanos, respeitando o direito das pessoas, trabalhando em possibilidade de ressocialização também. É lógico, para ser honesto, tem pessoas que querem ser socializadas, tem pessoas que não querem ser socializadas. O que fazer com elas, secretário? As que não podem ser ressocializadas? Não as que não podem, eu acho que são as que não querem. Não é porque eu acho que é o que nos cabe trabalhar de transformação social, garantir esse direito para ela e ela ter essa opção e proporcionar os institutos também, né? Família, igreja, né? Estudo, trabalho, mas tem gente que não quer, que colocou como forma de vida a criminal. Então essas aí a gente vai ter que, lógico, respeitando todo o direito, ele vai continuar no sistema prisional. Lógico que não vai cessear, vão ter os recursos, os remédios, vai ter possibilidade. Mas o que eu acho é que a gente tem que dar isso aí para todos, né? Buscar da melhor forma possível. E aí a gente vem conversando muito, como eu falei, porque a gente entende também que o sistema prisional está ali diretamente relacionado à criminalidade urbana também, né? Então, por isso que a gente vem trabalhando muito, e lógico, com o secretário Felipe, com a Defensoria também, que faz um lindo trabalho, para que a gente, e o Ministério Público, para que a gente possa garantir também todos os direitos e as oportunidades de ressocialização. Secretário, você comentou aí sobre o aprisionamento e comentou também sobre a possibilidade, às vezes, de um asseveramento um pouco maior das penas, obviamente com todo o processo legislativo que precede. Sim, claro. Tudo isso. A gente sabe que o senhor também ocupa um cargo hoje em dia que, de certa forma, é político também, e a gente costuma dizer que, normalmente, a criação de vagas de presídio não dá voto. E a gente vê, de fato, um cenário um pouco atípico aqui na Bahia com relação a espaço também para aprisionamento de novos detentos aqui no nosso estado. Como é que a Secretaria de Segurança Pública tem mapeado essa situação? A parceria com a SEAP também facilita um pouquinho uma análise mais ampla de criação de novos locais? Como é que está esse diálogo na tentativa também de conseguir atender de uma forma mais ampla toda essa necessidade que o nosso estado tem, e a gente sabe que é muito grande e que isso cresce de uma forma muito forte também aqui na Bahia? A gente vem dialogando muito com a SEAP porque, primeiramente, a gente tem alguns presos ainda que a gente
vai terminar agora o recambiamento de presos de delegacias, né? Porque delegacia não é local de custódia de preso, local de custódia de preso é sistema prisional. Teve até uma decisão judicial, se eu não me engano, que tentou organizar isso aí. Assim, já está basicamente, estamos terminando, já com o cronograma para terminar isso, porque eu sempre defendi isso desde a época da Polícia Federal, realmente custódia de preso, né, é do sistema prisional, não tem nada a ver com polícia. O preso tem que estar ali, único exclusivamente no período necessário para a formalização do ato, da flagrância. Depois disso, ele tem que ser encaminhado, são sistemas diferentes, são, vamos dizer, agentes de segurança, policiais diferentes que tem que fazer. Né? Você não pode, inclusive, não tem policial penal, né? Você não pode prender e custodiar, né? Até pelo sistema de garantia da pessoa. Então, a gente prende e outro a gente, vamos dizer assim, faz a custódia. Então, a gente vem trabalhando, houve agora, recentemente, o início do funcionamento de 2 presídios, né? No estado, que é o de Brumado e o de Irecê. Isso aí facilitou. Aí eu não vou nem me avorar a falar na pasta do secretário Maia, ele tem mais propriedade para falar sobre isso, mas sei que eles têm alguns projetos também em andamento, inclusive da mesma forma que a Secretaria de Segurança Pública com o próprio sistema penitenciário nacional, em busca de orçamento, de convênios, de capacitação, de organização da estrutura. Uma eventual polícia penal ficaria sob responsabilidade da SSP ou da SEAP? Da SEAP. Da SEAP, né? Porque a Bahia é um dos estados que não tem, né, a polícia penal. Acho que é isso mesmo, não tem polícia penal. Aqui a gente chama de agente penitenciário por enquanto, né? Acredito eu. Mas sei que já tem aí muitos estados que já fizeram a lei, organizaram a polícia penal deles, né? Enfim, então eu sei que ele tem projetos nesse andamento, a gente troca muita informação de inteligência, parte operacional que a gente vem realizando aí, não só na capital, mas no interior do estado, várias ações aí de revistas, né, para que a gente possa justamente, o que eu falei anteriormente, a gente romper essa linha de comando, esse fluxo de informação que às vezes é responsável por um crime fora do presídio. A última manchete é uma fala do governador Jerônimo Rodrigues durante o período pré-carnaval. Como se a gente tivesse a pior segurança pública do mundo, diz Jerônimo Rodrigues sobre a cobertura das TVs baianas sobre violência. Isso foi ali na véspera do carnaval, pouco antes da Folia de Momo começar. O senhor acredita que a comunicação, que os meios de comunicação têm uma responsabilidade, têm esse peso que o governador Jerônimo Rodrigues colocou na sensação de segurança da população? Na verdade, ele depois até explicou, acho que ele foi mal interpretado da forma que ele falou, né? Ele quis dizer que, ao meu ver, e depois ele falou isso publicamente, que ele quis dizer que há também muita informação. Ele disse os meios de comunicação são parceiros, né? Rotulam como se fosse. Na verdade, houve ali um desvio da forma que ele falou, do que ele queria efetivamente falar. Eu, particularmente, como sempre disse e comungo, todos vocês que me conheceram nesse pouco tempo aí que eu tenho à frente da secretaria, ao contrário, eu acho que a gente tem que trabalhar com parceria sim. Vocês são fonte de informação, porque muitas vezes, eu costumo dizer, chega informação até às vezes para vocês antes do que para a gente, então a gente ouve, a gente tem que estar aberto, seja eu como hoje figura política técnica, seja as secretarias como um todo, falo hoje da minha, mas de outras partes, a gente tem que estar aberto a esse tipo de informação, a dar resposta, a prestar informações, a prestar conta, a ouvir, né? O que a gente pede, e aí eu acho que faz parte muito, é de uma comunicação responsável, né? A gente viveu recentemente e ainda vive muito essa questão do fake news. Não estou falando da imprensa local, falo em termos gerais, através da facilidade das redes sociais e roda o mundo aquilo ali. Chega muito rápido. Chega muito rápido. Outro dia desse eu mesmo tive que dar informação, porque colegas de outros estados, Werner, o que é isso aí? Foi uma situação da uma gravação, né? Estava sendo feita eu acho que era um filme que estava sendo feito, que havia autorização e
Uma encenação uma ali, encenação, e as pessoas, pública, exatamente, o pessoal dizendo que isso estava acontecendo. Então, o que eu acho que a gente tem que ter a responsabilidade. A gente tem que entender que algumas ações, se da forma que são reproduzidas, podem ser incentivadoras. Não sei se vocês me entendem. E a gente fala muito isso em relação, às vezes, em suicídio, em relação a ataques, né? Existem já alguns estudos que falam, inclusive, acaba fomentando a divulgação da forma que é feito. Não é que não tem que ser divulgado, entenda. Né? Para depois não dizer que o secretário não quer. Exato, nunca, pelo amor de Deus. Eu acho que, como eu disse, vocês têm um papel fundamental. Ao contrário, para mim é importante estar aqui conversando com vocês, esclarecendo, discutindo ideias, receber críticas, receber sugestões, dar resposta. Por isso que eu falei que não só vocês, a integração é total, seja da sociedade civil, seja da imprensa aqui. Então, vocês têm que divulgar, sim. Acho que a gente tem, por isso eu falo muito, para a gente mostrar também os trabalhos que são feitos, né? Porque a gente aqui, eu falo eu, secretário, mas os policiais também que estão ali na rua saem, e eu falei muito isso durante o carnaval, às vezes sai de casa também, está o dia todo ali trabalhando para proteger e servir quem? A população. Né? Quando há alguma coisa ali, às vezes um pronto-socorrismo, é o bombeiro, é o policial técnico que está atendendo ali, é o policial civil que vai atender. Então a gente, na verdade, tem que trabalhar de forma integrada, mostrar que o policial está ali para ajudar, para servir, para proteger. Né? E assim, da mesma forma, acho que o meio de comunicação tem total isenção para poder, liberdade, na verdade, para poder falar o que tem que ser falado. Acho que tem que ser feito de forma responsável, e nós estamos na secretaria abertos. Eu acho que o governador também entendeu como isso. Só houve foi disturpada a fala dele em razão, talvez, da forma que foi colocada ali, mas depois ele até esclareceu bem da forma que tinha que ser feito esse ponto. O senhor trabalhou até muito recentemente, na formação de novos policiais federais. E a gente viveu um momento ao longo de 4 anos em que se reclamou da politização de instituições, a exemplo da própria Polícia Federal e, recentemente, da Polícia Rodoviária Federal, no episódio do segundo turno das eleições de 2022. O senhor que trabalha na formação desses quadros, desses novos quadros, o senhor percebe que há algum tipo de mudança da forma como esses novos policiais estão chegando às corporações? Aí é uma opinião não apenas do secretário de Segurança Pública, mas do profissional que também trabalha na formação desses novos profissionais? Bem, a gente tenta, e é o que é passado, né? Eu posso falar da doutrina da Academia Nacional de Polícia, da ANP, onde, como você bem disse, eu estava até recentemente, no final do ano passado, lá, participando da formação de delegados, agentes e papiloscopistas. Lá a gente trabalha com a polícia de Estado, né? Então, a partidária em relação à conduta e à investigação. E é assim que tem que ser, né? É assim que eu defino que tem que ser. A gente tem que fazer a investigação do fato, não é nem daquela pessoa. Né? Você investiga o fato que é atribuído à pessoa A ou à pessoa B. Né? Eu não vou investigar Fernando. Né? Eu vou jogar o fato que ele investigou. Eu espero que isso nunca aconteça, inclusive, tá? Eu vou, ficar bem claro. Eu dei um exemplo aqui, né? O fato que ele cometeu. Eu não posso levar a uma desavença que eu tenho de Fernando, não tenho, viu, Fernando? Ao contrário, não posso levar a cabo, não tem nada a ver com isso. A gente tem que acabar com isso. Né? E a formação do policial, e eu sei pelo tempo que eu tenho de Estado, trabalhando no Estado, não secretário, mas trabalhando no Estado, e o que eu sei de outros profissionais que ajudam, são professores das academias das polícias militar, civil, DPT, sei que aqui é a mesma doutrina. A gente tem que trabalhar aquele profissional que muitas das vezes é vocacionado, né? Nós temos, inclusive, alguns concursos em andamentos aí, recebo diariamente gente que é ansioso para ser chamado. Vocês vão receber muitas perguntas. Sincero, nós vetamos concurseiros, porque certa feita
Aconteceu num dia de sábado de manhã, que tem uma equipe extremamente reduzida, né? Bateram 10 pessoas aprovadas no concurso da Polícia Civil aqui, pedindo para fazer nota da convocação. E aí a gente eram 2 mulheres que estavam de plantão, e aí de repente me aparece 10 homens, 2 por 2, e aí elas se sentiram meio amedrontadas, aí a gente parou de dar nota de concurseiro justamente por isso. Mas eu recebo muito, nós estamos aí com concurso em andamento, até bom que até já aproveitando, secretário, temos algum concurso de convocação em breve aí, alguma possibilidade? Aproveitando, porque tenho certeza que deve estar chovendo pergunta disso aí, viu? Então, me antecipando, a gente está formando agora cerca de 1.500 policiais, soldados, estão saindo agora dia 17 de abril, agora, tá, já para eles tomarem posse para ir para reforçar as ruas. Estamos com o concurso da Polícia Civil em andamento, são quase 1.000 policiais civis, aí, vagas para policiais civis. Fizemos o teste físico semana passada, né? Vamos analisar o edital, vamos analisar a possibilidade e a prorrogação do concurso, PGE, para não ver nenhum problema que crie nulidade no concurso, para verificar se a gente vai conseguir chamar os excedentes. Isso é a principal pergunta, por isso que eu já estou antecipando em relação a isso. Temos também um concurso do DPT para 450 policiais técnicos e peritos técnicos, peritos criminais e peritos médicos e odontologistas em andamento também. Já deve sair em breve aí o cronograma da segunda fase, que é médico, físico e psicoteste. E temos também um concurso da Polícia Militar, também em andamento, que são vagas de oficiais, 200 vagas para oficiais e quase 2.000 de novos soldados também em andamento. Então, são esses concursos. Ao final dos concursos, vamos ter quase 4.000 novos policiais aí, e bombeiros dedicados aí à segurança pública do estado da Bahia. Há um déficit histórico com relação a equipes. Falta policial civil, policial militar, por conta do enorme tamanho do estado, que é uma dimensão de um país, mas também a questão da falta de estrutura do estado para contratação. No cenário ideal, qual seria o efetivo de policiais, tanto civis quanto militares, que demanda e que infelizmente não é possível acatar? Bem, a gente tem a previsão, né, na verdade a vontade de realizar concursos aí nos próximos anos de forma continuada. Lógico, como você bem falou, é uma conjuntura, porque tem a questão realmente financeira, de planejamento. A ideia é porque a gente entende que precisa haver o reforço de policiais civis e militares. Na verdade, das 4 forças, né? Temos um déficit hoje. Eu não costumo dizer número, até por ser um número aí que eu entendo de reservado de inteligência, até para não haver a manobra em relação a isso. Mas a gente tem aí um programa, um projeto para que a gente possa, se Deus quiser tudo permitir, lógico, com o apoio que a gente vem tendo do governador e do vice, conseguir fazer concursos continuados aí para a gente diminuir esse déficit aí de policiais, até porque tem que haver uma oxigenação, né? Tem que haver uma renovação, não só porque pessoas saem reformadas, saem aposentadas, então a gente precisa. Houve um tempo atrás que ficou algum tempo sem ter concurso, né? Um longo tempo, principalmente da Polícia Civil e da Polícia Técnica. A Polícia Militar, vocês percebem, anualmente, bombeiro, desde a emancipação, inclusive, que foi uma ótima medida a emancipação do bombeiro. Inclusive, a gente pretende fortalecer ainda mais o bombeiro chegar cada vez mais a alguns locais do interior que hoje não chegam, por conta da importância do papel do pronto-socorrismo, das situações de resgate de desastre, que eles atuam de forma heróica, né? A Polícia Militar vem realmente fazendo, porque tem um quadro aí até meio provisionado de saída, então consegue fazer, mas a ideia é que a gente consiga ir sempre recompondo aí, inclusive, vamos dizer assim, fortalecer o efetivo do Estado. Tem mais alguma pergunta mais dura, Maurício? Não, sempre. A gente vai para a parte mais leve agora, então. Secretário, quais são os seus hobbies, para além de ser hoje secretário de Segurança Pública e policial federal, Marcelo Werner? Então, eu gosto de ficar muito com minha família, né? Eu sou uma pessoa muito, vamos dizer assim, caseira. Gosto de estar muito sempre com
com meus filhos, minha mulher. Gosto de fazer esportes, então isso aí foi uma tônica de minha vida toda. Eu costumo dizer que... Quais esportes? Eu faço artes marciais, né? Eu não costumo nem dizer muitos, porque a gente acaba dando muita exposição da nossa vida, né? Articular. Então, alguns dados eu até me reservo a não dizer, mas eu posso dizer. Gosto de fazer atividade física, então tem uma sequência de atividade física que eu sempre faço, arte marcial, atividade física, atividades relacionadas a esportes aquáticos. Minha vida toda foi fazendo isso. Enfim, é o meu dia a dia. Na verdade, eu vivo por trabalho, família, tenho minha espiritualidade. Eu acho que a gente tem que ter fé, né? Independentemente da... Eu costumo dizer, até quem não tem fé, tem fé. Tem fé e não tem fé, né? Pois é. É porque... Aí eu falo, não, sou ateu. Mas você, então, tem fé de quem não tem fé, né? De quem não há religião. Sem dúvida. Enfim, respeito todas as religiões. Sou como baiano, tenho um sincretismo também no sangue. Então... orixás, santos, acho que essa espiritualidade é importante, nos move. Eu costumo dizer que a gente tem que ter foco, força e fé, né? A gente tem que ter a força, a saúde, né? Aquela resiliência, a gente tem que ter o foco, que também se reveste ali no que você quer fazer, onde você quer chegar, qual é o seu propósito, qual a sua missão, o que você tem que fazer. E você tem que ter fé, porque você tem que ter fé espiritual, você tem que acreditar também no que você está fazendo, né? Eu vejo muito nos olhos das pessoas que têm uma carreira de sucesso ou que vivem a sua vida, às vezes vejo essas palavras que no meu caso específico me movem, e são as palavras que eu tento passar para minha equipe, para minha família. São os pilares ali de respeito, de amor, de solidariedade, mas esses lhe movem a chegar e atingir as suas missões, né? Como eu falei no início da nossa conversa aqui, inclusive agradecer excelente essa oportunidade de estar aqui com vocês. A gente tem que ter o propósito, né? Então a gente eu sempre seguindo esse tripé aí, eu consigo chegar nos meus propósitos aí. Gosta de cinema, séries, algo assim? Cinema, adoro ir com o cinema, com Qual o meus último filme que o filhos. senhor tem recordação de ter assistido? Foi antes de ser secretário? Na verdade, o último filme, né? De um tempo pra cá, a gente acaba assistindo filme só das crianças, né? Então, Desenho e filme é só até porque também hoje a Marvel domina, a DC e a Marvel dominam tudo, né? Então a gente não perde um filme da série Heróis, né? Então o último foi o Shazam 2, né? Que está em cartaz aí. Então fui com meus filhos, eles gostam também. E desde pequenos... Eu acho que minha esposa falava que eu comprava os bonecos, mas eles falavam, na verdade, que achava que era para mim. E não pros meninos. Porque eu fazia toda a coleção. Vou dar um videogame para ele. A coleção dos heróis, né? A coleção dos heróis, porque eu fazia a lembrança da minha infância, onde na época, como eu falei, não sou tão velho, era o G.I. Joe, Comandos de Ação. Então, ainda peguei o finalzinho de G.I. Joe. Tá vendo você? E tinha os Cobras, né? Tinha o Mas eu sou da idade da Ação. assessora da SSP, que tem 26 anos, que é Eliosana. Exatamente. Então, aí eu comprava os bonecos Imaginex e tal, de herói e de vilão, né? Para combater ali e tudo mais. Ou seja, aí... sempre na batalha do bem contra o mal, policial desde pequenininho. Você vê, né? Vocacionado. Vocacionado mesmo. Na verdade, isso foi um ato falho, mas diz muito da minha trajetória, como você falou, era o que eu queria, minha vida toda. Minha esposa costuma dizer que quando ela me conhece, eu conheço ela há muitos anos, mas na faculdade de direito é vasto, você pode fazer muitas Maurício áreas. Maurício quase se formou em direito. Pois é, muitas áreas, e a gente... ela perguntou, o que você pretende fazer nessa faculdade? Eu falei, eu pretendo não, eu vou ser policial, vou ser delegado de polícia. Aí ela até hoje lembra isso e fica com os olhos assim, né, lacrimejados quando lembra a trajetória do estudo, porque eu fiz a faculdade toda, apesar de trabalhar desde cedo, de estagiar, de trabalhar na Justiça do Trabalho, na Tribunal de Justiça.
seja militando como estagiário, eu sempre estudava e era vocacionado, escolhia as melhores matérias, os melhores professores, né, naquela classificação de escolha de matéria, nem sei se hoje ainda existe Sim, isso. ainda existe. Ainda existe. Aí eu chegava e escolhia os melhores de penal e processo penal, porque era o que eu queria fazer. Então, fiz toda a minha faculdade já pensando nisso, porque eu falei que era o que eu queria ser quando eu decidi fazer direito. Eu falei assim, agora eu vou ser delegado, eu gostava da atividade física. Aí eu, sem nem perceber, gostava já de ser do bem contra o mal, mas enfim. E aí fui focado totalmente no que eu queria e consegui ser aprovado no concurso na época, em 2004. E hoje estou aí muito feliz do que eu faço, trabalho com muita serenidade, muita responsabilidade, muito focado mesmo e vocacionado. Isso, inclusive, é uma coisa que eu costumo passar para as pessoas que pretendem ser da carreira policial. É uma carreira complicada, difícil, em especial no nosso país, né? A gente vê em outros países do mundo o policial sendo referenciado. Um reconhecimento maior. Reconhecimento, tendo orgulho de ter o carro, de chegar na escola, enfim, com reconhecimento, às vezes até mesmo não só salarial, mas da sociedade como um todo. Então, por isso que eu defendo e sou fã de quem está no dia a dia, na rua, porque só quem sabe ali, quem participa da atividade operacional, como eu, que sabe a dificuldade que é as decisões e as coisas como acontecem ali em qualquer rua, na escuridão, enfim, a saída de casa. Então, é o que eu procuro passar também, enquanto professor, enquanto operador, é esse brilho nos olhos, é a busca de fazer algo diferente, de se incomodar, como eu me incomodo. Quando eu vejo uma situação dessa reportada de assalto, de homicídio, eu não só me solidarizo, como me incomodo com aquilo. E isso que me move a tentar fazer cada vez mais o melhor trabalho. E eu sei que é o que move aí a grande maioria das forças policiais. O senhor gosta de ler? Eu confesso que já li mais, viu? Já li mais. Todo mundo que chega num cargo público fala exatamente a mesma coisa. Pouco tempo. Exatamente. Eu confesso que eu já li mais. Então, com os 2 livros de cabeceira lá, que são livros, inclusive, da área que eu me identifico muito. O último que eu comecei a ler, na verdade, eu li quase todo, e parei para começar a ler outro, foi o Arte da Guerra, né? Muito bom. Muito bom. Eu comecei a ler e parei, que já me enveredei no outro curso, num livro de negociação, gerenciamento de crise, que um colega me deu. Aí enveredei para outro, sobrevivência policial, que é uma área que eu ministro conhecimento e que me interessa também. Você acaba sendo afeto. E, na verdade, estou com saudade da época dos livros de ficção, né? Mas acabo algo mais lúdico. Algo mais lúdico. Fora da realidade. Fora da realidade, mas confesso que não tenho conseguido. Tenho me enveredado para essa cada vez mais. Quando eu tenho tempo, para fazer uma leitura mais voltada para a área mesmo. Quem colocou essa pergunta aqui no Prisma foi o governador Jerônimo Rodrigues como candidato a governador, que ele perguntou: e culinária? Vocês não vão me perguntar o que é que eu gosto de comer, de cozinhar, não? E eu já antecipo, né? Porque a gente investiga a vida também dos secretários, assim, de governo, a gente já vai atrás. A família do senhor é do Sul, o senhor gosta de um churrasco também? Como é que... É então, o apetite. Eu sei que vocês têm fonte de informação. A área, a especialidade investigativa de vocês é de primeira. O baiano precisa sair na frente em muitas áreas, não é por menos. Eu sou muito eclético, gosto de tudo. É difícil dizer uma comida que eu não gosto. Quando eu morava em Juazeiro, comia bode, adorava bode. Quando eu venho pra cá, eu como fruto do mar, como churrasco, como coisa baiana. E eu sou, vamos dizer assim, ó, sou bom de boca. E minha cozinha é lanche. Só de botar os lanches aí, meu filho diz que são os melhores lanches, são os meus. Ovo, lanche, é comigo mesmo. Eu manobro todo esse tipo de lanche. Quero até... tem um projeto, inclusive, de tentar fazer algo mais do que lanche. Mas meus lanches já estão bem sofisticados. Então, acho que morrer de fome a gente não morre, não. Secretário, eu queria agradecer primeiro a Maurício Leiro por estar conosco aqui mais uma vez no Projeto Prisma. Obrigado, Maurício. Muito obrigado, Fernando, pelo convite. Agradecer também ao secretário aqui pela disponibilidade, o bate-papo muito bacana e estou a postos aí para novos convites. Agradecer ao secretário pela disponibilidade, por bater esse papo que eu acho que foi leve, foi tranquilo e nos colocar inteira à disposição para auxiliar também nesse processo, né? A segurança pública também passa pela comunicação, colocar
tanto o Projeto Prisma quanto o Bahia Notícias à disposição para auxiliar nesse processo de construção da segurança aqui na Bahia. Muito obrigado, secretário. Meu amigo Fernando, eu que agradeço a oportunidade, você e Maurício, por excelentes perguntas, excelentes abordagens. Como eu falei, estou à disposição, um programa que realmente aborda todos os temas da melhor forma possível, de forma ampla, bem esclarecedora. O Projeto Prisma e o Bahia Notícias está de parabéns. Contem comigo, estou à disposição. Como eu falei, não é retórica, a gente tem que trabalhar de forma integrada. A gente vem trabalhando com muita responsabilidade, integrado através das instituições, sociedade civil, imprensa. Então, essa realmente é o meu desejo para que a gente consiga apresentar um bom trabalho e consigamos melhorar a segurança pública na Bahia, que é o meu desejo e minha missão. Tá? Muito obrigado mesmo. O Projeto Prisma vai ficando por aqui, lembrando que o áudio fica disponível nas principais plataformas de streaming em até 24 horas após a finalização do programa. Nós voltamos ou na próxima segunda-feira ou a qualquer momento com alguma edição extraordinária. Um grande abraço e até a próxima.